A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com prazer e satisfação. Mais uma vez estamos aqui no seu canal, na sua lição bíblica dominical, EBD em Síntese aqui, podcast. Esta aqui é uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva, bem como também é realizado esta lição, este momento, este canal em si, pelo DENEC. Nós temos aqui o DENEC, que é o Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, e hoje nós vamos tratar, professor Moab aqui comigo mais uma vez, vamos tratar, professor, da lição do número 11, a paz do Senhor, professor Moab dos Santos. A paz do Senhor, presbítero Antônio Félix, é uma honra estar aqui com você, né, neste momento, nesse espaço tão abençoado. E querido professor, querido aluno que nos acompanham, estamos felizes que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor em mais esta rica lição. Amém. Nós estamos, professor, com a lição do número 11, né? A lição do número 11. Estamos já chegando ao fim do trimestre. O trimestre está chegando ao fim e o aluno da escola dominical tem aprendido excelentes lições. Lição do número 11, nós tratamos aqui, ó, estamos aqui em mãos com a lição. Nós tratamos aqui desde a lição número 1 sobre a carta aos Gálatas e veio falando sobre o falso evangelho, Paulo e a sua chamada, o encontro em Jerusalém, os falsos irmãos, enfim, justificados pela fé em Jesus. Falamos e agora chegamos na lição número 11, a carne e o espírito, a luta que existe em nós, a luta que existe em nós. Querido professor Mohab, olha, lição número 11, nós temos aqui três objetivos, professor. Daria para você citar os objetivos antes de nós falarmos aqui sobre o texto principal? É uma honra. Objetivo número 1, né? Explicar o que significa andar em espírito. 2, compreender o perigo das ações da carne. E 3, saber o que é o fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, nós estamos tratando justamente sobre este momento da Epístola aos Gálatas, né? Cujo tema é a carne e o espírito. O texto principal vai estar em Gálatas, capítulo número 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, nós estamos aqui com o texto principal que fala justamente sobre a importância de andar em espírito para não cumprir a concupiscência ou os desejos pecaminosos que existem na carne. Então, temos o resumo da lição também que vai dizer assim: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Então, professor, nós estamos aqui de início com o tema, a carne e o espírito, a luta que existe entre nós, em nós. Primeiro ponto que eu acho que tem que realmente ser tratado, neste ponto aqui, neste momento, nesse subsídio que nós vamos tratar com os alunos, é demonstrar que, em primeiro lugar, a carta aos Gálatas, nós estamos chegando ao fim. Então, o professor na classe, ele vai trazer essa ideia do fim da carta que nós estamos chegando. Porque a carta, teologicamente, vamos assim dizer, ela tem uma divisão que nós podemos dizer que são quatro partes, certo? Quatro partes, ou quatro sessões. A carta ela tem uma divisão de quatro sessões. E é importante dizer isso porque, como estamos chegando ao fim da lição, você vai situar o aluno, de uma forma geral, do que seria a própria carta em si, né? Então, você vai citar aqui na introdução seria a primeira sessão ela está justamente na introdução da carta, e quando nós falamos da introdução da carta aos Gálatas, nós estamos falando de um momento em que Paulo vai justamente falar do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, primeira sessão. No capítulo 1, versículo 13, já a partir do versículo 13 até o capítulo 2 e o versículo 21, temos a segunda sessão da carta aos Gálatas. Aí temos uma terceira sessão que tem que ser dito, e para fazer a distinção, que é justamente no capítulo 5 do versículo 13 até o capítulo de número 6, versículo 10. E a quarta sessão é a conclusão da carta que vai do capítulo 10, 6, versículo 11 até o versículo de número 18. Ou seja, nós estamos a partir de agora no capítulo de acordo com a leitura bíblica em classe, que o professor também vai ler na classe, né? Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 23, nós estamos aqui na terceira sessão da carta. Essa terceira sessão da carta, ela na verdade inicia-se, como eu disse anteriormente, no versículo de número 13, né? No versículo de número 13. Ela inicia-se e acaba no capítulo 6, versículo 10. Ou seja, na lição que vem também nós ainda continuaremos na chamada terceira sessão da carta, e depois, no final, vamos chegar na conclusão, que é a quarta sessão da carta. Compreendendo isso, professor, aí o professor no domingo ele vai justamente trazer a ideia do primeiro tópico aqui, isto é, do tema da lição, que é a carne e o espírito. Então ele tem que definir, professor Moab,
definir o que seria carne e o que seria espírito aqui na lição, porque o tema é a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Primeiro é definir o que seria carne, né? Carne aqui e o espírito no contexto da lição. Aí um primeiro ponto, professor, antes de você também já trazer o seu enfoque aqui principal aqui no tema da lição, a carne e o espírito, a luta que existe em nós, porque a lição vai revelar, na verdade, a natureza humana. A carne aqui é natureza humana que há em nós, a natureza caída, na verdade. Em contraponto, justamente com o espírito, e espírito aqui é o espírito de Deus que nos faz nascer de novo. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que o termo carne, quando aparece nas Escrituras Sagradas, o professor tem que atentar a isso e deixar claro para o aluno que carne aqui, de uma forma geral, o termo carne, simplesmente carne, o vocábulo, na verdade, ele tem vários sentidos, né? Então, uma coisa que nós chamamos, focamos, na verdade, eu quero dizer isso, focamos, uma coisa que devemos focar é justamente quando tratamos do tema de forma geral, carne em si, você, professor, vai tratar com o aluno informando que a carne, por ela ser vamos chamar aqui de um termo genérico, você precisa do contexto para entender o que as Escrituras estão querendo dizer, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Carne no Antigo Testamento, nós temos um termo hebraico que é mais ou menos pronunciado dessa forma, basar. E sark em grego, carne de forma geral. O contexto e o campo semântico que a termo vai aparecer é que vai dar o sentido da carne, que o escritor, o apóstolo, o profeta, ele vai justamente tentar demonstrar. É aí que nós vamos falar. Tanto é assim que, um exemplo, na maioria das vezes, o termo carne vai aparecer até como coisa boa, mas em outros pontos vai aparecer como situações relacionadas ao mal, à malignidade. Vou dar um exemplo em que a carne vai aparecer, o termo carne aparece em um sentido bom. João capítulo 1, versículo número 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, carne ali está se referindo à carne de nosso Senhor Jesus, a carne do Salvador. Ou seja, o ser humano Cristo, que é sem pecado. Então, ali, carne não tem nada a ver com pecaminosidade. Ao ponto que, professor, quando tratamos aqui da carne, relacionado no capítulo de número 5 de Gálatas, Paulo ele está trazendo uma ideia diferente. Ele está demonstrando que a carne aqui, ela está vinculada à natureza humana. Essa natureza que vai trazer para o ser humano as situações daquilo que chamamos de bem e mal, bom e ruim. Ou seja, nós estamos aqui num campo moral, nós estamos aqui também num campo ético, né? Assim, professor? Então, por ser estar no primeiro ponto, no campo moral, nós vamos estabelecer o que seria certo e o que seria errado. No campo ético, aqui nós vamos fazer a reflexão do que seria certo e errado, investigando aquilo que é bom ou mal. Então, professor Moab, nesse primeiro ponto, quando tratamos aqui dessa questão aqui da carne, o conceito, a gente tem que definir para que as pessoas venham entender do que realmente a lição está tratando e que o apóstolo Paulo está também trazendo, porque ele está tendo, vamos dizer assim, a inspiração do Espírito Santo para demonstrar aos Gálatas o motivo da carne e o espírito, um combater contra o outro para as pessoas não fazerem aquilo que eles desejam, e sim ser guiado por um ou guiado por outro, professor. Então, nesse primeiro contexto, professor, qual a sua fala para os professores no domingo e também os alunos que estão nos assistindo? Isso. Em primeiro lugar, e em questão introdutória, eu apresentaria o homem caído, como já está sendo bem desenvolvido aí. E o apóstolo Paulo explica bem quando ele escreve em sua carta à igreja de Éfeso, ele fala que o homem está morto em delitos e pecados. O curso natural do homem caído ou homem contaminado pelo pecado, porque o pecado ele original ele se estendeu a todas as gerações, todos nascem no pecado, não há ninguém que venha a nascer sem ser no pecado, é por isso que Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele não é fruto de uma relação de homem com mulher, né? Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e é por isso que a tentação que Jesus passa é uma tentação de fora para dentro. No nosso caso, por conta do pecado, né, nós
temos vontades que desagradam a Deus. Um homem sem a ação de Deus na vida dele, ele não consegue chegar a Deus. Um exemplo disso é quando você lê no livro de Josué, quando o livro termina no capítulo 24, Josué explica que a partir daquele momento já conquistaram a terra e a partir de agora o povo pode escolher o caminho que querem seguir. E o povo diz: não, nós não abandonaremos ao Senhor, estaremos com o Senhor. Mas no livro de Juízes, capítulo 2, diz que vem uma nova geração, uma geração que não conhece o Senhor nem a sua obra, e essa geração começa a viver da forma que desagrada a Deus. O que é que nós podemos perceber aí? Que o homem natural, sem a ação do Espírito Santo na vida dele, ele é levado a praticar e a viver da forma que desagrada a Deus. E por isso a lição de hoje, a lição de número 11, está dando ênfase em uma batalha, em uma luta. Aquele que serve a Deus, ele está em meio a uma batalha, por quê? Porque a sua carne deseja, e enquanto estiver nessa terra, vai desejar tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Então, a carne fala dos desejos do homem, dos desejos da natureza caída por conta do pecado. Justamente, partindo desse princípio que é desejos, que é a natureza caída, quando nós observamos Paulo tratando do assunto, em especial no capítulo de Romanos, fazendo um link também, porque nós estamos na introdução da lição, então nós temos que entender, e isso é um princípio hermenêutico, inclusive, o princípio hermenêutico é entender como o autor trata em outros cantos, em outras leituras, em outras passagens, em outros livros, em outras cartas, no caso do apóstolo Paulo aqui, ele trata daquele tema, daquele assunto e como ele utiliza aquela frase. Então é importante entender isso. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 8, eu vou até fazer a leitura aqui do versículo número 7, vai dizer assim: quando Paulo vai tratar sobre o termo carne, como eu falei, que ele se refere justamente à natureza humana, e como eu disse que deve-se observar o chamado campo semântico, é porque Paulo aqui, eu vou ler já já, Paulo aqui, ele está, na verdade, fazendo um contraste. Ele sempre faz um contraste aqui, e aqui é radical mesmo, um contraste radical entre a carne e o chamado espírito, porque seria justamente o momento do novo nascimento do espírito em nós que nos leva para justamente chegar no segundo ponto da lição aqui, no segundo tópico diante, que é o fruto do espírito em si. Certo? Como o fruto vai trabalhar em contraste com a carne. Então, esse contraste aqui é de uma forma, de fato, radical, e desde o Antigo Testamento, como falei no início aqui, no Novo Testamento, e como Paulo utiliza o termo, Romanos 8:7, ele vai dizer assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Note que em Romanos, ele está trazendo aqui, irmão, justamente o contraponto com a lei, porque a lei aponta para o pecado. A lei diz o que é errado e o que é certo. Né? A lei vai justamente fazer essa afirmação do que seria errado e do que seria certo ou quando as pessoas cumprem a lei. E aqui ele diz que justamente a inclinação dessa carne, ou seja, dessa natureza que está em nós, pecaminosa, porque no capítulo 7, se você voltar em Romanos, Paulo vai justamente falar sobre esse problema, inclusive aqui ele dá um testemunho dele, né, dizendo que não conheceu o pecado senão pela lei, por causa justamente dessa inclinação pecaminosa que ele tem aqui. E no versículo do número primeiro, versículo do capítulo 8, aí ele vai concluir dizendo: agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou seja, não anda segundo os desejos que essa natureza proporciona, natureza caída me impulsiona. Porque quando falamos de desejos aqui, nós estamos falando justamente do que exacerba aquilo que é além. Vou dar um exemplo. O termo carne, ele é usado de uma forma até positiva quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Eu vou até abrir aqui mais uma vez, aqui, Efésios capítulo 5, versículo 31. Se você observar, professor, o apóstolo, quando ele usa em Efésios 5, 31, ele faz referência à relação sexual, do casamento e tal. Ó, capítulo 5, versículo 31 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim, é, 5:31 tá aqui. Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher e se unirá à sua mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois uma só carne. Então, o contexto aqui
é além da união no casamento, o apóstolo Paulo também está fazendo referência ao momento da união conjugal do casal. Ou seja, carne aqui é um sentido positivo. Só que o pecado, a tendência que é justamente essa natureza caída faz o quê? Ele pega a natureza, o normal da prática sexual e leva para o que chamamos de prostituição, que vamos tratar mais na frente sobre o assunto. Ou seja, leva para práticas sexuais proibidas. Ou seja, aqui nós observamos justamente, entendendo isso tudo aqui, o versículo 8 ainda vai dizer, porquanto os que estão na carne, de 8 de Romanos, 8 e 8, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí veja, partindo desse ponto, nós, nós vamos caminhando na lição, você vai conceituando e mostrando que está falando da natureza, aquela natureza que é tendenciosa, a natureza humana caída em Adão. Então, você vai, professor, aqui ele já conclui, né? Partindo para o próximo tópico da lição, porque quando nós adentramos na própria lição e a leitura bíblica em classe, ela vai justamente dizer no verso 16, digo, porém, aí vem uma ordem. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Entendendo que a carne é a tendência, é o desejo pecaminoso, é aqui, carne aqui, no texto de Paulo, né? Porque, como eu falei, em outras passagens pode se referir a algo natural, a algo bom. Mas aqui, carne está referindo-se a essa natureza caída, certo? Então, entendendo isso, ele vai dizer, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, professor, aqui, carne, para você falar também, no versículo 16. E aqui nós já estamos justamente compreendendo já no primeiro tópico da lição, certo? Aqui nós estamos tratando justamente também do primeiro tópico da lição. Porque quando nós tratamos do tema da lição e tratamos aqui, isso é importante dizer porque o professor está nos assistindo, ele vai justamente fazer essa junção. Nós estamos tratando aqui do tópico do título da lição. Quando comentamos alguns pontos aqui, porque nós estamos aqui para dar subsídios, né? Comentando alguns pontos aqui da leitura bíblica em classe, vamos falar entre aspas aqui, a gente mata, né, entre aspas, o tópico primeiro, porque são assuntos que vai estar sendo tratado no tópico primeiro, mas aqui nesse subsídio que estamos dando, você já adianta o próprio assunto, porque o tópico primeiro é andar em espírito e a luta que existe em nós. Então, professor, digo porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso. Até para fazer essa conexão, eu lembrei, enquanto o senhor falava, da expressão errar é humano, ou pecar é Sim. humano, alguma coisa desse tipo aí. É importante a gente fazer uma distinção. O ser humano criado por Deus é um ser que age corretamente. Embora ele tenha a possibilidade do erro. Mas quando nós falamos de carne, estamos falando do ser humano contaminado pelo pecado e que passa a Isso. se inclinar à desobediência. Então, quando Eva e Adão, eles pecam contra Deus no Éden, a partir daquele momento, a geração da raça humana passa a estar inclinada a desejar, a buscar tudo que é contrário a Deus. Na lição, vocês estão vendo a repetição da palavra lei. E qual é a relevância disso? É que quando nós temos uma referência de vontade de Deus, fica claro a percepção do erro. Por exemplo, quando Deus coloca lá um jardim, e no jardim coloca uma árvore, e uma árvore apenas uma árvore era proibida, enquanto Adão e Eva não tocavam, não comiam daquele fruto, eles estavam demonstrando a submissão e a obediência a Deus. O comer do fruto proibido era uma demonstração de que a partir daquele momento eles não estavam mais inclinados à obediência, mas agora à desobediência. Aquilo que Deus afirmou como correto, eles trataram agora a escolher o errado. Quando Deus apresenta a lei e entrega a lei a Moisés, o povo de Israel passa também a ter uma referência. E toda vez que aquela nação se afasta da lei, ela está demonstrando na prática, na vida, no dia a dia, a inclinação à desobediência. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Quando nós nos afastamos da Bíblia Sagrada, nós estamos demonstrando a força do pecado,
a inclinação para o pecado por conta da carne, do desejo da carne. E quando a gente fala desejo da carne nesse contexto, a gente está falando do desejo de fazer o que é contrário à palavra de Deus. Justamente, é importante isso, professor, porque vai justamente fazer aquilo que a lição está dizendo, certo? Andar, né? Digo, porém, andar em espírito. Que o apóstolo Paulo quis dizer isso? Porque quando ele introduz o assunto, ele já introduziu, como eu disse, no capítulo de número 5, versículo de número 13, né? No versículo 13 ele já introduziu, dizendo assim, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis, olha só o que ele diz, então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Então você observa que a introdução aqui do texto é justamente para demonstrar que a carne aqui, ele é, professor, como você bem disse aí, relacionado à natureza caída do ser humano. Aí o que, que nós observamos? Primeiro ponto. O termo aqui andai em espírito, e a nossa lição aqui, em um dos objetivos, diz que devemos explicar o significado de andar em espírito. Se você observar o termo andar em espírito, aí a gente temos que fazer uma exegese, vamos dizer assim, né? De uma forma simples, mas vamos fazer. Porque quando eu digo, porém, andai em espírito, eu tenho que ir no texto que Paulo escreveu em grego, né? E ele vai utilizar esse termo aí, andai, inclusive na própria lição fala, e no livro de apoio desta lição também vai dizer isso, que ele é um verbo. Andai em espírito aqui é um verbo que ele está, professor, no imperativo. Ele está no imperativo. E imperativo ativo, certo? Aqui da segunda pessoa lá do singular. Então, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que o modo também aqui que ele indica está numa coisa chamada, e é importante, professor, dizer isso para você, porque isso vai clarear sua mente. Ele está numa coisa chamada, num modo chamado dativo, certo? Que vai indicar aqui o que a gente chama de objeto indireto. Isto é o destinatário, né, de uma ação aqui no caso. Então veja, por que isso é importante? Porque quando eu digo assim, andai em espírito, ele está indicando alguma coisa. Ele está falando de alguém, para alguém ou sobre alguém, certo? Então ele está falando para o receptor, que é os Gálatas, que eles devem andar em espírito, porque no versículo 13 ele disse que, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então aqui eu tenho que fazer uma junção com liberdade, certo? E quando eu falo de liberdade nesse texto aqui, quando nós falamos de liberdade nesse texto, o conceito aqui é para justamente se opor o que é ruim, certo? Então, andar em espírito é uma ordem, um mandamento, como eu falei, está no imperativo aqui, determinando que cada um de nós estejamos nele, em Cristo, né? Interessante. Tem que estar nele, porque só anda se estiver nele, porque nos próximos tópicos vai tratar justamente sobre esse assunto. Como é que eu ando nele? Porque eu tenho que ter o chamado fruto do Espírito. Caso contrário, eu não andaria nele, nem poderia andar com ele. Então, partindo desse princípio, aí nós entramos na chamada liberdade. Eu tenho que ter a liberdade. E o que seria aqui a liberdade? Que o próprio autor da lição diz assim: ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dada ocasião à carne. A liberdade aqui, você tem que entender, professor Moab, que nós estamos aqui em uma sociedade, e Paulo é bem consciente disso, nós estamos em uma sociedade que é uma sociedade dominada pelo Império Romano, e ele sabia muito bem o valor da liberdade, porque nós estávamos diante de uma sociedade que tinha poucos livres, poucas pessoas libertas, professor. É assim? Então, por ter poucas pessoas libertas ou livres, politicamente falando, juridicamente falando, porque nós sabemos que há um estatuto jurídico do escravo lá no primeiro século, o Império Romano. Inclusive, eu indico, professor, olha aqui, eu vou indicar aqui, vou ter esse livro aqui, ó. Os Outros da Bíblia. Professor, historiador, doutor, teólogo também, André Daniel Henk. Ele, nessa parte aqui, eu vou até citar aqui, caso os irmãos queiram, aqui a partir isso, página 209, página 290. Ele vai tratar aqui e ele traz, historicamente falando, a respeito do que seria o livre, do que seria o liberto e de quem seria a pessoa escrava no Império Romano. Isso é importante porque Paulo está justamente falando com pessoas que entendiam muito bem isso, professor.
entendiam muito bem o que seria liberto, porque o liberto tinha um estatuto diferente do livre, o liberto tinha um estatuto jurídico diferente e inferior ao livre. O liberto, mesmo ele recebendo a alforria, vamos dizer assim, ele comprasse a sua própria liberdade, mesmo assim, o liberto mantinha um vínculo com o seu antigo dono, assim dizer, porque no Império Romano o escravo era uma coisa coisificado. E aqui, quando você ganhava a chamada liberdade, você ainda ficava vinculado ao seu dono, mesmo tendo sua liberdade para fazer o que quer, mas assim, ainda tinha um vínculo com o chamado patrono, certo? Já seu filho nasceria livre. E por seu filho nascer livre, então ele seria agora cidadão romano. O liberto em si e não era um cidadão. Então, Paulo está trazendo justamente para que os Gálatas entendessem, professor, que quando eu estou em Cristo, eu sou liberto. Ele justamente traz essa ideia de ser liberto e ser livre em Cristo, né? Porque se eu estou liberto, essa liberdade aqui é bem interessante. Ela não leva a uma independência, porque o liberto ele não está totalmente livre. Ele não é cidadão, certo? Por ele não ser cidadão, ele ainda tem uma certa dependência. Então, se Cristo nos compra, se Cristo nos resgata, o que é que acontece? Eu tenho uma liberdade, porém, eu não estou totalmente livre, porque agora pertenço a quem? A Cristo que nos comprou, que nos resgatou. Porém, quando Cristo nos dá a liberdade, nos tornamos livres, quando nos tornamos filhos de Deus, veio para o que era seu, os seus não receberam, e aí todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, né, se tornaram filhos de Deus. Aí nós temos um estatuto de livres. Ou seja, veja como o apóstolo Paulo queria que os Gálatas entendessem isso para justamente fazer o contraponto com as obras da lei dos judaizantes que iam de encontro justamente com a liberdade que Cristo nos trouxe. Você está livre e, de certa forma, também ligado pelo estatuto do liberto, vamos dizer espiritualmente, em Cristo. Você dependia de Cristo, mas também livre, porque nasceu de novo e também é filho de Deus. Isso é um ponto importante de ser dito, porque isso aqui leva justamente a chamada alforria legal de um escravo. E também, com isso, essa liberdade, nós estamos libertos para a obediência da fé. Ponto importante, professor, para ser dito. Exatamente. Enquanto eu ouvia, eu tenho um ponto aqui para compartilhar, é que quando foi mencionado dessa ordem de andar em espírito, né? É importante a gente entender que quando a palavra de Deus, e começa no agir da palavra de Deus, a palavra de Deus chega até nós, o Espírito de Deus nos habilita, né, a graça preveniente, nos habilita para que a gente possa escolher, tomar uma decisão. Porque o homem natural, ele está morto em delitos e pecados. O mundo, ele caminha para distante de Deus, vive em desobediência para Deus, mas na mentalidade mundana não há problema nenhum. Está tudo ok, estão sendo livres. A liberdade para o mundo é viver como eles já vivem, sem regras, tudo que for de acordo com a lei chamam de fanatismo, a lei de Deus, né, a palavra de Deus chamam de fanatismo, mas quando o Espírito Santo de Deus, por meio da pregação do Evangelho, trabalha no coração, na mente, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir desse momento, a mentalidade passa a perceber as duas realidades: a realidade do pecado e a realidade da obediência a Deus. Quando nós abraçamos a Cristo, recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos declarando que o nosso desejo a partir daquele momento é agradar a Deus. Então, andar no Espírito, andar conforme, andar guiado pelo Espírito de Deus, não é só uma ordem do apóstolo Paulo, é um desejo. É um desejo de alguém que entregou sua vida a Cristo. E essa pessoa passa a viver em uma batalha. Por quê? Porque a sua carne continua desejando o que é contrário, mas o seu entendimento passa a compreender o caminho da verdade. E o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós
com a mente transformada. Por isso a importância de estar se alimentando da palavra de Deus, orando ao Senhor, louvando ao Senhor. Você está ficando cada vez mais forte e tendo recursos para vencer os desejos da carne. E essa é a nossa jornada. Graças a Deus, glória a Deus. E aqui eu faço a citação do grande teólogo Adolf Pohl, um alemão que escreveu um comentário sobre justamente a carta aos Gálatas. E quando ele trata desse assunto aí, da liberdade e do Cristo e da carne, ele vai justamente dizer que, eu vou fazer a citação aqui dele aqui, ele vai dizer assim: mesmo assim, este novo relacionamento de senhor e servo não se domina pelo espírito de escravidão para recair no medo. Os crentes receberam o espírito de filiação, ou seja, é justamente para demonstrar que, uma vez que fomos comprados por Cristo, e Efésios 1:13 diz isso, né? Recebemos uma marca, que é a marca do Espírito Santo, né? Para demonstrar que somos propriedade exclusiva dele, certo? Então, professor, aí a gente aqui vai partindo aqui para a segunda parte da nossa lição, que daqui a pouco também já chega ao fim, né? Nós temos pouco tempo, né? Mas graças a Deus, se formos deixar, vai bem longe, né? Vai muito longe. Então, nós partimos dessa primeira parte, dessa situação aqui, e para entendermos e entrarmos aqui de uma forma bem, assim, de forma geral, né, as ações da carne e também do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, porque aqui estamos falando das ações daqui da carne, ou seja, dar lugar à natureza caída, e também falamos aqui de dar lugar ao Espírito Santo. Então, não está na leitura bíblica em classe, mas no versículo 25 do capítulo 5 vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então veja só, ele usa aqui o termo aqui, vivermos e andar. Aqui em cima nós já falamos aqui o que seria andar, né? E agora ele fala em viver, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E quando ele trata desse assunto aqui, é importante ser dito que ele está justamente fechando o que a gente vai falar daqui a pouco sobre as ações, impureza da carne e o fruto do espírito. Ou seja, as obras que a carne produz, as ações que a carne produz, que essa natureza humana caída tende a fazer, e o fruto que provém do Espírito Santo, certo? Então, ele usa aqui um termo, esse termo andar aqui era um termo utilizado inclusive relacionado a questões militares, certo? Conservar em linha de marcha, estar à frente, permanecendo na linha de frente, era um termo que estava restrito ao mundo militar da época de Paulo. Porém, não só, mas geralmente era um termo que se usava mais. Por quê? Porque ele fala assim: andar de forma obediente seria militar, seria nesse sentido aqui, né? De andar de forma obediente, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo de forma obediente, eu tenho que andar de forma obediente e andar no Espírito. Então, andar no Espírito é deixar que esse fruto do Espírito apareça. Então, professor, nesse ponto aqui, agora, quando nós tratamos nesse contraste de carne, ações da carne, e o fruto do Espírito, o que é que temos para esse momento? Referente às obras da carne, você, ao observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que todos falharam. Veja Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, e quão grandes pecados cometeu. Salomão, instrumento de Deus para construir o templo, mas a Bíblia diz que depois de velho, ele se envolve com mulheres e essas mulheres o levam à idolatria. Jeroboão, Roboão. Então, todos esses itens aqui de obras da carne, você percebe nos homens da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você observa nas músicas da sociedade, você observa nas instituições que são construídas, né, para organizar o país, mas você percebe que instituições com pessoas em pecado, essas instituições, elas cometem falhas. Então, as obras do pecado, a gente podem ser percebidas facilmente ao nosso redor. E qual é o contraste disso com o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, eu gosto de usar a seguinte expressão: o fruto do Espírito é a imagem de Cristo em nós. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito revela um conjunto de atitudes que só o Espírito Santo pode produzir em uma pessoa. E veja que o Espírito Santo produz todas essas atitudes.
essa pessoa ela passa a ser mansa, amorosa, ela passa a desejar agradar a Deus. E isso a gente percebe na vida de Cristo Jesus. Cristo foi exemplo. Então, olhe para a sociedade e você vai ver as obras da carne. Olhe para alguém que teve o um encontro com Cristo, genuíno, alguém que entregou a vida a Jesus, e você vai perceber que ele hoje se parece com Cristo, porque o Espírito Santo continua trabalhando na vida dele. E para finalizar essa parte, eu queria trazer um detalhe. Estar em Cristo, andar segundo guiado pelo Espírito de Deus, não nos torna perfeitos. Nós somos falhos. Nós estamos caminhando, estamos crescendo, estamos aprendendo, mas estamos caminhando para a perfeição. O nosso alvo é Cristo Jesus, aquele que não tem falha. Muito bem, bem lembrado, professor, porque quando nós estamos em Cristo, não devemos esquecer que, uma vez a natureza sendo caída, ela foi manchada, né? E mesmo tendo nascido de novo, nós, por novo nascimento, recebemos o Espírito em nós. Então é a partir daí que ele passa a nos moldar conforme a sua própria característica, vamos assim dizer, seu caráter. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Como os dons do Espírito é o poder de Deus em nós, certo? Então, o fruto do Espírito é isso. A lição está muito bem distribuída sobre os significados, nós já vamos aqui se deter sobre isso. Algumas coisas que se não seria como dizem na linguagem popular aí, né? Então, como eu estava dizendo assim, nós estamos nesse momento aqui nas ações da carne e a lição ela está bem distribuída, né? Então nós não vamos aqui adentrar aí nos pormenores, mas algumas coisas devemos dizer aqui na lição. A lição aqui ela vai tratar justamente sobre a ira, a peleja e tal. E eu quero trazer aqui um detalhe sobre o que seria a ira em si, né? A ira aqui, ela tem um significado importante, interessante. Por que eu trago o assunto? Para nós discutirmos e o professor também levar para a classe. Porque o termo ira aqui, ela vai descrever algo muito mais além do que seria briga, né? Briga. Ela, literalmente, ela vai dar a ideia de trabalhadores assalariados. Ou seja, ela tem a ideia de tornar uma palavra, eu vou citar aqui, que eu achei interessante quando estava lendo e estudando sobre o assunto, trabalhadores assalariados, e tornou-se uma palavra usada para xingar o procedimento ganancioso e vil. Olha só. Ou seja, alguém que age com ira, ele está com intenções gananciosas. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui que nós devemos também dizer, professor, que quando entramos aqui no fruto do Espírito, que seria justamente com início com o amor, e o Espírito Santo em nós é que produz essas características, isso tem que ficar bem claro. Dois pontos principais que eu aqui destaco seria a fidelidade ou fé, né, que vai aparecer aí no texto, e também a chamada temperança. Por quê? Porque o termo aqui é traduzido como fé, em outras versões vocês vão ver fidelidade, mas de forma geral é a fé que produz a fidelidade. Certo? É isso que tem que se entender aqui. Paulo está trazendo essa ideia. A fé em Jesus que vai produzir fidelidade nos contratos a Cristo e tudo mais. Ela tem justamente essa virtude. De uma forma geral, as obras da carne e o fruto do Espírito são vícios e virtudes, certo? Vícios e virtudes. Vícios e virtudes. Isso aí são um ponto importante que deveria ser dito. E, e a temperança, eu queria tratar para nós chegarmos ao fim agora, professor Moab. Quando tratando da temperança, nós estamos falando aqui de alguém que tem poder de domínio, certo? O significado do texto aqui para temperança, que também é domínio próprio, é poder de domínio, certo? Domínio em todas as áreas, certo? Mas isso só pode ocorrer quando o Espírito está em nós. Caso contrário, nós não poderíamos ter domínio próprio, porque antes nós éramos dominados pela carne, pelo pecado, pelo mal. Não fazíamos o que queríamos, mas hoje nós conseguimos, justamente porque temos o Espírito em nós, e se ele está em nós, nós conseguimos andar conforme o Senhor. Então, professor, aqui nós chegamos ao fim, professor, agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez com o irmão aí. Nossa, em tese, seria nossa última participação aqui na lição, nesse trimestre, né? Se Deus nos permitir, estaremos novamente no próximo trimestre. E não esqueça de compartilhar, dar seu like e também comentar, né? Dizer aí o que tem achado das nossas aulas aqui, como chamando, as críticas construtivas e também as que edificam, né? Pode escrever aí que assim, se nas condições nós Moab aí, ele responderá. Pode ser professor Moab?
Só- A paz do Senhor. E nunca esqueça, quando Jesus falava das bem-aventuranças, ele já estava dando uma apresentação do fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Bem-aventurado sois. Amém. Como sempre dizemos, te damos graças, Senhor, no nome de Jesus, por mais uma oportunidade. Amém.